E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, sétima rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje irei trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, focada em pontuação para essa sétima rodada. Tranquilo, galera? A gente na sexta rodada fez uma bela pontuação de 85.43. Não foi tão boa como a passada que a gente passou dos 100, mas foi uma boa pontuação. Foi bem acima da média dos cartoleiros, quase 16 pontos. A média dos cartoleiros foi alta, quer dizer que a rodada foi uma rodada boa. Nosso patrimônio subiu ainda 4 cartoleiros, o que deixou a gente acima de 160 de patrimônio e bem acima, obviamente, da média dos cartoleiros. Além disso, a gente teve como maior pontuador o Marcos Rocha com 13.20 e o Keno como grande decepção. Ambos foram muito escalados, então acabou tendo um ponto positivo e o ponto negativo foi o Keno. Porém, isso ainda, no ponto de vista da minha escalação, mostra um certo grau de regularidade. Por quê? Porque quer dizer que o nosso pior pontuador ainda foi positivo, não negativou, não comprometeu tanto assim a nossa pontuação, que já é bem legal. E à medida que as rodadas vão passando, cada vez mais é mais fácil a gente ter um entendimento dos jogadores que são bons para a rodada. Tranquilo? Eu queria também dar um leve aviso para vocês que não são inscritos no canal. Parceiro, se inscreve, que esse é o nosso time principal. Porém, a gente ainda vai postar times de valorização, times de 100 até 150 cartoletes, para você que ainda não conseguiu um patrimônio tão legal aqui no Cartola. A gente também vai fazer a escalação da galera, então pode mandar seus comentários. E como vocês estão vendo, falta 4 dias para o mercado fechar. Quando tiver faltando um dia para o mercado fechar, eu irei atualizar o time no nosso time, esse nosso time aqui, no vídeo do meu time definitivo para vocês. Também sempre recomendo vocês seguir a gente no Instagram, primeiro link aqui na descrição do vídeo, porque lá você pode mandar suas dúvidas direct, eu respondo todo mundo, a foto do seu time, porque você pode ter uma dúvida em relação a algum jogador, mandar foto lá pelo direct que eu respondo você. Tranquilo? Então foi isso, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. E como toda boa escalação, a gente agora vai começar com o nosso goleiro, que, como vocês viram no começo do nosso vídeo, será o nosso queridíssimo Jailson, galera. Como eu havia prometido, eu vou dar mais de uma opção por posição. O Jailson eu vejo como a grande opção dessa rodada. Primeiro ponto, quantidade de defesas difíceis. É o goleiro com maior quantidade de defesa difícil, isso é muito positivo para um goleiro. E também o segundo grande ponto é que eu acho que o Palmeiras é bem favorito jogando contra o Sport. Galera, eu queria dar um pequeno aviso para vocês que no vídeo de hoje eu não vou sair fazendo análise dos confrontos bem direitinho. Eu acho que eu fiz um vídeo ontem, onde eu digo quais são os times favoritos, que é o da análise dos confrontos. Se você quiser ver, o link tá na descrição. No vídeo de hoje eu vou fazer a escalação e vou dizendo que eu acho esse ou esse time favorito, mas não explicando perfeitamente o porquê. Porém, dá pra ter um entendimento que o Palmeiras é favorito jogando contra o Sport nos seus domínios, maior investimento, time mais poderoso, mais preparado. Então, Jailson no gol. Lembrando que existem outras opções, e para quem quer valorizar, eu acho que a grande opção é o Jefferson, goleiro do Botafogo, porque além de estar extremamente desvalorizado, também tem um jogo contra o Vitória, que apesar de ser um time que faz muito gol, também cria uma perspectiva boa para o Jefferson fazer defesas difíceis. Tranquilo? Vamos agora para a nossa lateral, que o primeiro scout que a gente vai olhar é obviamente o de defesa nas roubadas de bola. Então vamos de Marcos Rocha. Até o momento, entre os jogadores que estão prováveis, o Marcos Rocha é o que tem mais roubada de bola, 18 até o momento, uma perspectiva ótima para o lateral palmeirense, e é o mesmo critério que eu dei no Jailson, grande perspectiva de SG também, porque o Palmeiras é favorito contra o Sport. O outro scout que eu vou olhar é de ataque. Aí você se pergunta, pô, Gustavo, mas lateral tu vai olhar scout de ataque? Sim, porque temos um scout interessantíssimo para olhar aqui. Primeiro, assistência, que será no quesito Carleto, que já tem 2 assistências. Do ponto de vista de finalização dentro do gol, ele é o lateral que tem mais finalização dentro do gol, junto com o Pikachu, que muitas vezes joga de atacante. Finalização fora, ele é
o que mais finaliza fora, ou seja, é um jogador que bate falta, escanteio, finaliza muito, tem perspectiva de gol, por isso estaremos indo com ele. O confronto não é tão simples contra o Paraná fora, porque querendo ou não, é um clássico, não é o grande clássico do Paraná, porém é um clássico sim e tem seu grau de dificuldade, obviamente. Então estarei indo de Thiago Carleto, ele tá caro, tem até uma tendência boa a valorizar e eu acho que o Atlético Paranaense vai jogar muito bem contra o Paraná. O Atlético Paranaense está, de certa maneira, bem pressionado pelos péssimos resultados que vem acumulando nessas últimas rodadas. Tranquilo? Vamos agora para a nossa zaga. Primeiro scout, como de praxe entre os defensores, temos que olhar os scouts de defesa. E do ponto de vista da defesa, o maior roubador de bola que está como provável é Renato Chaves. Fluminense pegando a Chapecoense, vejo favoritismo pelo lado do tricolor das Laranjeiras, em cima do Indião da Massa, porque o Fluminense está bem mais encaixado. A Chape vem de uma derrota de 3-0 para cima pelo Internacional, fez 3-0 em cima da Chapecoense, quase não sai, e eu acredito que o Fluminense vai conseguir também um SG nesse jogo. E ainda tem um outro ponto, Renato Chaves, mesmo quando não consegue o SG, acaba fazendo boas pontuações, ele tem só pontuações positivas até o momento no Cartola. E ao lado dele eu vou escalar o Kahneman. Aí você se pergunta, pô Gustavo, por que tu tá indo com o Kahneman? Pelo simples motivo, o Grêmio é um dos times que mais consegue SG, o Kahneman tá com uma quantidade legal de roubado de bola, e quando o Jeromel não joga pelo Grêmio, o Kahneman acaba tendo mais roubado de bola do que o normal. Geralmente quando o Jeromel joga, o Kahneman acaba virando um finalizador de jogadas, o que acaba fazendo ele fazer uma quantidade elevada de faltas, levar cartões. Nesse ponto, ele tá melhorando quando o Jeromel não joga, e o Ceará tem um ataque bem fragilizado também, apenas 4 gols marcados até o momento. Eu só tô colocando também um defensor do Grêmio, que eu também acho que não vai ser a maior baba do mundo, e o Grêmio tá tendo dificuldade contra esses times menores que estão fazendo um ferrolho, e ele não tá conseguindo literalmente penetrar a defesa adversária. Vamos aqui seguindo e vamos para o nosso meio de campo. Do nosso meio de campo, primeiro jogador que a gente vai escalar, obviamente também pensando um pouco nas roubadas de bola, é Gustavo Blanco. Porém, o Blanco ainda tem um plus, que é o grau de assistência. Entre os meio-campistas que estão colocados como provável o maior assistente, o jogo não é simples contra o Flamengo, porém eu vejo favoritismo pelo lado do Galo, pela até a própria fase que vem vivendo no Campeonato Brasileiro. Tranquilo? Ao lado dele, nós estaremos escalando outro que também tem um foco mais ofensivo, que é Zé Rafael. Entre quem finaliza dentro do gol, 7 finalizações, só atrás de Sornosa. Finalização fora, é o jogador que mais finaliza, e quem sofre mais falta também é o Zé Rafael. O jogo é Bahia e Vasco na Fonte Nova. Pela Copa do Brasil esse jogo ocorreu e foi um 3-0 para o Bahia. Obviamente que o Vasco vai chegar um pouco mais atento nesse jogo, mas eu vejo o Bahia favorito para esse confronto, e o Zé Rafael nem precisa de comentários, né? Sempre pontuações muito boas e regulares, estará no nosso time. E para finalizar, teremos obviamente um jogador do Palmeiras que eu disse que é um dos grandes favoritos, é o Bruno Henrique. Eu não vi grandes possibilidades, galera, no meio de campo. Tem o Diego Souza, que é uma opção válida, o Nenê, porém como o jogo é fora contra o América, e eu gosto do América quando ele tá jogando no Independência, tá mostrando futebol legalzinho, o São Paulo também tá melhorando de desempenho, eu evitei colocar esses dois jogadores. Porém, eu já vou de antemão dizendo que Diego Souza é sim uma opção válida, é um meio campista que joga na centroavância, então é sim uma opção válida. Porém, estarei indo de Bruno Henrique, que além de ser um roubador de bola legal, 15 roubada de bola, tem sim uma perspectiva muito boa nesse jogo contra o Sport, por isso estarei indo com ele. Então, meio de campo e defesa fechada, iremos agora para o nosso ataque, galera, onde o negócio fica pesado mesmo. Aqui o nosso ataque, e o primeiro scout que a gente vai olhar serão finalizações e faltas sofridas. Se a gente olhar, Luan com 11 finalizações fora, 2 dentro, 2 na trave e uma quantidade de faltas sofridas de 20. Tem um scout excelente, jogando contra o Ceará, que é um time que está mostrando uma fragilidade muito grande, até mesmo para estar jogando em casa, onde eu até pensava que o Ceará conseguiria mostrar um pouco mais de desenvoltura, não está conseguindo, e pegando o Grêmio eu acho muito difícil ele conseguir realmente... ele pode até não sofrer gols, porque o Grêmio está tendo
um certo grau de dificuldade para marcar gols. Porém, eu tô confiante que ele vai conseguir marcar e o Luan ainda tem aquele ponto. Mesmo quando ele não marca, ele ainda faz boas pontuações. Tanto que o Luan, até o momento, só tem uma assistência e a média dele é simplesmente espetacular, de 5,96, quase próximo a 6. É muito alto para um atacante que ainda não fez gol. Então, estaremos indo de Luan. Também estarei indo com o Pedro, que do meu ponto de vista é a melhor opção disparada dessa rodada. Olha os scouts do Pedro. Chega a dar orgulho, só pontuação positiva. Como eu disse, para mim o Fluminense é favorito jogando contra a Chapecoense. Perspectiva de gol realmente alta pelo lado do Pedro, que já tem 3 gols e 2 assistências na competição. Rodada passada, mesmo sem fazer nada, ainda pontuou 5, que é uma boa pontuação. Ele conseguiu até fazer roubado de bola. E como eu disse, eu acho que a Chapecoense tem poucas chances contra o Fluminense jogando no Rio de Janeiro. Por isso estarei indo de Pedro. E para finalizar, eu vou escalar um jogador que tem um scout positivo do ponto de vista de ataque extraordinário, do ponto de vista de finalização dentro do gol. O William com 6 finalizações em gols, ele já tem 2, e olha que a gente tá falando de um jogador que em vários desses jogos estava no banco. Perspectiva ótima, tá com a média também interessantíssima. O William, vamos aqui ó, nas médias, cadê o... Ele tá um pouco abaixo do Keno, galera, mas é óbvio que ele estaria, porque vários jogos ele entra no meio do jogo. Como o Borja vai estar pela seleção e nem que ele não vá, ele tem o problema dos cartões amarelos, que ele levou o terceiro, o William vai jogar, tem uma perspectiva ótima de fazer uma boa pontuação. E também é basicamente por critério. Você pode querer ir com o Keno, não tem nenhum problema, o Keno tá fazendo um ano extraordinário. Eu só acho que não vale a pena você escalar o Dudu. O Dudu é um ídolo do Palmeiras, mas não vem vivendo uma boa fase. Ou é Keno ou é o William, fica por critério. Rodada passada eu fui com o Keno e o William mitou. Só falta nessa eu ir com o William e o Keno mitar. Mas é uma aposta, como o William é um jogador mais de frente do que o Keno, eu estarei indo com ele. De técnico eu estarei indo com o Guto Ferreira, apesar de eu achar o Roger um pouco melhor. Como não tenho tantas cartoletas para escalar o Roger, o Guto é uma opção totalmente válida. Lembrando que o último jogo entre Bahia e Vasco, o Bahia literalmente amassou o time do Vasco. Tá aqui o nosso time. Capitão será o Pedro. Vou confirmar aqui a nossa escalação, mostrar aqui no campinho para vocês. Tá aqui o nosso time no campinho, com Pedro, William e Luan no ataque, Zé Rafael, Bruno Henrique e Blanco no meio de campo, Carleto e Rocha na lateral, Renato Chaves e Kahneman na zaga, Jailson no gol e o nosso técnico poderoso Guto Ferreira, o grande gordinho que imita muito com o time do Bahia, principalmente quando joga na Fonte Nova. Esse até o momento é o nosso time. Lembrando que esse time é focado em pontuação. Para você que quer valorizar o patrimônio, parceiro, se você já estiver vendo esse vídeo ou na quarta ou na quinta, na descrição do vídeo provavelmente terá o link dos nossos times de valorização. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje e um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!